Então o homem precisa, o ser humano precisa de uma orientação. Sim, o homem precisa de uma liderança, o homem precisa de ter mentor, o homem precisa de professor, o ser humano precisa de papai e mamãe, o homem precisa de alguém que esteja na frente para orientar. E todos esses que nós estamos mencionando agora são para te orientar em coisas boas, em caminhos certos, em caminhos corretos. Mas, por exemplo, os filhos, muitas das vezes, ao ouvir uma orientação do papai e da mamãe, às vezes os filhos querem optar por um caminho que ele próprio escolheu, porque para ele o caminho é bom. No entanto, papai e mamãe estão dizendo que o caminho é mau, é ruim. Por experiência, papai e mamãe estão falando isso. Mas os filhos, muitas das vezes, preferem desobedecer a obedecer essa palavra que o papai e mamãe estão falando. Então, mesmo tendo um mentor, mesmo tendo um orientador, a inclinação do homem sempre vai ser para aquilo que é errado. Agora, por quê? Por causa da sua natureza terrena. A sua natureza terrena é assim. É por isso que quando a gente fala dessa tal liberdade que o homem tem, e sempre que o homem tem essa liberdade, infelizmente as escolhas nessa liberdade que nós temos, é verdade, o homem tem liberdade de escolha. Tanto é que quantas coisas nós escolhemos aí na caminhada, das quais nós hoje nos arrependemos. Há muitas coisas que nós olhamos para trás e nós nos arrependemos daquela escolha que fizemos. Se pudéssemos voltar tantos anos atrás, eu não teria feito aquilo que fiz. Eu não teria escolhido, eu não teria optado por aquilo que optei fazer. Eu escreveria o meu caminho, a minha história de forma diferente. Acontece é que nós não podemos mudar mais o nosso passado. No passado não se mexe mais. O que foi feito, está feito. O que plantamos, plantamos, e já chegou o tempo da colheita, nós teremos que colher, não tem conversa. Agora, no passado, eu não mexo, não posso mexer mais. Contudo, o meu futuro pode ser diferente. Mas o meu futuro só vai ser diferente a partir de que momento? A partir do agora, a partir desse momento em que me encontro. É aqui que eu vou fazer a diferença no meu futuro. Agora, se eu não fizer nada para mudar o meu presente, então o meu passado vai me influenciando e eu vou colhendo os frutos que eu plantei lá atrás. Isso é ruim, isso é mal para nós. É por essa razão que a proposta de Deus é de renovação do entendimento e é de transformação de vida. É do despojar-se do velho homem e se revestir do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Mas esse novo homem, eu só vou me revestir dele agora, tomando decisões certas agora. Mas orientado por quem? Pela palavra de Deus. Porque se eu não aceito a orientação do que está na Bíblia, aí me complica. Então essa é uma pequena ideia do que nós temos de anarquia e como chegou o povo de Israel, no ponto que chegou, só de um exemplo que eu dei, aí dos midianitas, passados anos, então o povo clama a Deus. Aí já está pobre, já está miserável, já não tem mais nada em Israel.
Nem ferreiro tem mais, nem ferramenta tem mais em Israel. Chegou num ponto deplorável. E é assim que o ser humano faz. Tem que chegar lá no fundo do poço. E lá do fundo do poço, então ele vai clamar, ele vai gritar, e aí ele vai tomar decisões do fundo do poço. Depois aparece alguns aí pregando a respeito do fundo do poço, e ainda tem umas mentes fracas que pensam o seguinte: então é melhor eu chegar no fundo do poço, porque eu chegando no fundo do poço, a minha história vai mudar. Cuidado. Aquele que discursa dessa forma, chegou no fundo do poço e de alguma forma saiu. Mas será que todos têm a mesma história para contar? Não são todos que têm a mesma história para contar. Na grande maioria, que chega ao final, ao fundo do poço, o resultado final é suicídio. Não é reviravolta. Nós vemos aí na internet, muitos hoje discursando, muitos coach falando, bilionários estão falando aí, e eles contam o testemunho de que chegaram no fundo do poço e se reergueram. É verdade, eles dão testemunho disso e a história é verídica. Mas o que eu estou questionando, quantos desses que existem? Então, quem tomar uma decisão então, de deixar a vida chegar no fundo do poço, que Deus dê graça, tenha misericórdia e possa sair de lá. E por outro lado, nós queremos transmitir a mensagem dessa noite, que não é preciso chegar no fundo do poço, para você tomar uma decisão acertada, para você dar uma reviravolta na tua vida. Não precisa chegar lá. Você deve fazer isso hoje. Você deve fazer isso agora. Mas de repente você diga: pastor, minha vida vai muito bem. Pode melhorar. Pode melhorar. Assim como existe o discurso do pessimista, que tudo que é ruim pode piorar. Pessimista. Agora, você que é otimista, você que é uma mulher, você que é um homem de Deus, você vai dizer que a coisa está ruim, mas tem possibilidade de melhorar. Aquilo que está bom pode ficar ainda melhor. Então, meus irmãos, o povo de Israel gritou, suplicou, e Deus ouviu: levanta Gideão, e agora tem uma liderança. Vejam como que a liderança é importante. Veja como que ter alguém na frente para orientar, para conduzir, para levar, é importante. Então Deus visita lá Gideão e dá a missão para Gideão. E Gideão então se levanta conforme a ordem de Deus e vai liderar o povo. Conclama o povo, chama o povo. E agora com a liderança e a proposta de mudança com o líder, aparecem lá quantos mil? Quantos mil que estão querendo mudança? Na história de Gideão? 32 mil. Junto com Gideão, nós vamos juntos. Vamos juntos. Por fim, nós vamos chegar só a 300, né? Não vou pregar sobre Gideão, a mensagem não é Gideão. Nós estamos falando de um período de transição da anarquia para a monarquia nessa noite. E a importância de Samuel dentro desse contexto, porque Gideão, ele trabalha, Deus o usa e faz a reforma, traz o avivamento, o povo se liberta, e o povo voltou para Deus, serviu o Senhor, todo o tempo que Gideão estava na frente. Mas depois que não tem mais Gideão, passados-se alguns anos, o que vai acontecer com o povo de novo? Não tem mais líder. Não tem mais aquele que está conduzindo o povo, orientando o povo, ensinando o povo, pois o povo vai cair de novo. Não funciona essa anarquia, não funciona viver sem líder, não funciona essa ideia de não ter governante, não funciona.
O povo vai cair de novo, anos a fio, e tudo aquilo que reconquistaram, tudo aquilo que Deus deu, perde-se de novo, por falta da liderança. Então, irmãos, sai anos, entra anos nessa situação, vocês imaginam como que está o povo de Israel, socialmente falando, e a parte religiosa do povo. Nós estamos nessa época com o sacerdote Eli. Nós estamos nessa época com os 2 filhos do sacerdote chamado Ofni e Finéias. Como que era a vida desses sacerdotes aqui? Como que era a vida de Ofni e Finéias? Qual que era o nível de comunhão deles com Deus? Qual que era o nível de testemunho que esses moços davam diante de Deus? E olha que estavam ali colocando a mão naquilo que é santo, sacrificando, colocando a mão naquilo que é santo, que é puro, mas sem nenhum pingo de temor de Deus, sem nenhum pingo de respeito com as coisas de Deus. Nada, absolutamente nada. E o que falar do pai de Ofni e Finéias, o sacerdote, pai, vendo os filhos na frente de onde estava o tabernáculo, se deitando com mulheres prostitutas, coisa horrenda, e Deus está assistindo isto. E Deus está vendo como que o povo está sendo conduzido. Deus está vendo como que o povo está sendo liderado. Nessa decadência, nessa miséria, nessa desgraça. De um sacerdócio corrompido, negligente, conivente com o pecado, conivente com o erro, conivente com a falta de santidade, conivente com a falta de respeito com as coisas de Deus. Olha o líder que agora o povo na parte religiosa tem, Eli, que é conivente com os erros dos seus filhos. E parece, muitas das vezes, que Deus está fazendo vistas grossas da situação. Não, Deus não está. Deus não está. Nós vamos ver aqui no livro de 1 Samuel, que enquanto o povo está pecando, brincando, aqueles que deveriam dar exemplo na casa do Senhor, estão brincando com as coisas de Deus. No mundo espiritual, Deus está trabalhando, Deus está agindo, as mãos de Deus estão se movendo, Deus não está parado, porque Deus não tem prazer no pecado, na iniquidade, com falta de respeito. Deus não tem. E vejam, não importa se é o sumo sacerdote, se é o sacerdote, ou se são os filhos do sacerdote, não importa. Deus está requerendo santidade. Deus está requerendo compromisso. Compromisso com o quê? Compromisso com Ele. Então, é uma falta de vergonha da parte religiosa e, consequentemente, o povo. Se o sacerdote está nessa situação, se os sacerdotes estão nessa situação, imagine o povo.